E aí pessoal, tudo bem? Estamos estudando o sistema capitalista, o sistema que dá o ordenamento à nossa sociedade. E esse sistema capitalista, ele possui algumas fases, como por exemplo, capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro e o capitalismo técnico-científico informacional. O primeiro que nós vamos estudar é o capitalismo comercial. Essa fase do sistema capitalista, ele estende-se pós-período de feudalismo e vai ali desde o século XV até meados do século XVIII. É um período marcado pelas grandes navegações, as grandes navegações que dão respaldo aí dessa fase do capitalismo comercial, onde potências europeias na época, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, essas potências europeias, elas passaram a procurar matérias-primas, procurar riquezas em outras localidades. Procuraram descobrir um novo mundo. Essa é a fase do capitalismo comercial, uma fase da política mercantilista, período das grandes navegações. Esse período das grandes navegações é colocado como um período de descoberta de novos lugares, um período de descoberta do chamado Novo Mundo. O continente europeu ele é chamado de Velho Continente, e aí inicia um processo de descoberta do chamado Novo Mundo. Tem toda aquela história que nós já conhecemos a respeito de descobrimento do Brasil, descobrimento de outras partes, aí, de outros países, continentes, e que é levado em consideração nessa fase do chamado capitalismo comercial, período da política mercantilista, período das grandes navegações, período em que potências europeias sobressaem-se em relação a outros países, outros continentes. Isso poderia ser elucidado, como exemplo, a partir de uma projeção que nós temos, que foi elaborada em 1569, a projeção de Gerhard-Mercator. O que é uma projeção? Projeção, pessoal, é a forma de você elaborar uma superfície curva, no caso a Terra, em um planisfério. Mercator fez uma projeção em 1569, chamada, ele colocou até o seu nome, projeção de Mercator, em que nesta projeção ele procurou colocar a Europa como sendo o centro do nosso mundo. Ou seja, a partir dessa projeção, Mercator ele colocou uma visão eurocentrista no nosso mundo, que no período das grandes navegações, a Europa era o centro, e que os demais continentes, até então recém-descobertos, os demais países que estavam sendo descobertos, faziam parte dessa política expansionista, nessa política das grandes navegações ali no continente europeu. A projeção de Mercator foi um exemplo daquele período elaborado em 1569 que demonstra a grandiosidade que foi essa fase do capitalismo comercial para o continente europeu. Essa fase do capitalismo comercial, ele também pode ser considerado quando falamos a respeito de pacto colonial. Como potências europeias estavam em fase desse possível descobrimento, de outros continentes, é pertinente dizer que passamos por um período de pacto colonial. Que período seria esse? Continentes, países que estavam sendo recém-descobertos, estariam submetidos àqueles países que ali tinham chegado e que tinham encontrado a população nativa naquela determinada localidade. O Brasil é um exemplo disso em relação a Portugal. Portugal sendo a metrópole e o Brasil sendo a colônia. Foi estabelecido nessa fase do capitalismo comercial o que chamamos de pacto colonial, onde metrópole e colônia faziam comércio entre si, ou seja, tudo que a colônia produzia era mandado à metrópole, tudo que tinha ali na colônia referente à matéria-prima era mandado à metrópole. E a metrópole, por sua vez, ela dividia a colônia
em colônias de exploração e colônias de povoamento. As colônias de exploração são diferentes das colônias de povoamento, pelo seguinte fato: as colônias de exploração voltadas de fato mesmo, a exploração da matéria-prima existente nessa colônia para a metrópole. O que era encontrado de riqueza era mandado à metrópole. As colônias de povoamento foi uma forma que as metrópoles encontraram de fazer o povoamento mesmo nesses lugares recém-descobertos, ou seja, de implantar ali um modo de vida, de implantar já o início do sistema capitalista nesses lugares recém-descobertos, chamado de colônias de povoamento. Essas colônias de povoamento, por exemplo, tinham uma autossuficiência, na sua economia, na sua forma de organização, mas é claro que sempre submetido ao que mandava a metrópole. As colônias de exploração, por sua vez, servia mesmo ali da utilização por parte da metrópole na busca de matérias-primas para engrandecer essa metrópole. A colônia de exploração, ela era utilizada como um meio mesmo que a metrópole encontrava de cada vez mais encontrar matérias-primas e utilizar ali no seu país. No caso, por exemplo, o Brasil foi bastante explorado em vários pontos aí do nosso território em que a nossa riqueza foi mandada até Portugal. E é claro que em outros pontos também passou a existir um povoamento, passou a ter uma autossuficiência ligada ao que chamamos de colônias de povoamento. Muitos afirmam que essa fase do capitalismo comercial, período das grandes navegações, período da expansão, que passava por um período pós-feudalismo e tinha uma expansão geográfica, busca por novos continentes, é o que chamamos da primeira fase que tem início aí a globalização. Parece ser algo contraditório quando falamos de globalização, o fato de estar ligada ao nosso contexto atual. Porque quando falamos da palavra globalização, pensamos que é uma palavra que remete ao nosso presente, que é uma palavra que vem de agora, do chamado encurtamento das distâncias, o mundo cada vez mais interligado, avanço das telecomunicações. Mas o conceito de globalização vai muito mais do que isso. E um dos conceitos que existe em globalização é que já tenha uma troca comercial em diferentes lugares. E a fase do capitalismo comercial, que vai se estender do século XV até meados do século XVIII, já existiu uma troca comercial com diferentes países. No caso ainda era colônia e metrópole. Existia uma troca comercial entre colônia e metrópole. À medida que as colônias cediam para as metrópoles matéria-prima, metrópoles cediam para as colônias produtos manufaturados. Nós tínhamos aqui o que chamamos de pacto colonial. E é uma das características referentes ao conceito de globalização. Sabemos que o conceito de globalização vai muito além disso, como encurtamento das distâncias, avanço das telecomunicações, que já foi falado. Mas um dos conceitos primordiais para ter essa palavra denominada de globalização é que tenha troca comercial entre diferentes localidades. E já na fase do capitalismo comercial temos o início dessa globalização, ainda bastante remota, com característica bem básica, mas já tem um início de globalização na troca comercial entre colônia e metrópole. É isso aí, pessoal. Até mais. Em relação às colônias de povoamento, a exploração da terra ela segue o caráter dos minifúndios, ou seja, a exploração da terra baseada em pequenas propriedades, deixando aquela produção no mercado interno. Enquanto que as colônias de exploração apresentam o caráter ali dos chamados latifúndios, grandes propriedades rurais, em que normalmente é produzido um único produto que é voltado e naquela época era voltado, nas colônias de exploração para a metrópole. Essa é a diferença básica existente quanto ao uso da terra pelas colônias de exploração e povoamento.
Tem um exercício interessante que fala a respeito aí dessa fase do capitalismo comercial e globalização, que é o seguinte: em qual fase do capitalismo teve início a globalização? E quais as suas características básicas atualmente? Galera, a globalização ela é marcada por muitos aí o seu início na fase do capitalismo comercial, onde passa a existir as chamadas trocas comerciais entre diferentes localidades. Atualmente, as características principais da globalização refere-se a encurtamento das distâncias, avanço das telecomunicações, o mundo cada vez mais integrado e, infelizmente, algumas consequências, como desemprego, exclusão digital, dentre outras características aí da globalização. É isso aí, pessoal. Algumas das características relacionadas à globalização e à fase em que marca o início da mesma, ok?